Olá, habitantes deste império galáctico chamado Via Láctea, deste feudo chamado Brasil. Queria ser amado aí no Sul? Querência Rio Grande do É isso Sul, aí. Capão Beach. Capão Beach, entre Sem lá. vacile. Você que veio, meu grande senhor nobre, que saiu de seu castelo para sentar-se nessa taverna, ouvir estes bardos, contadores de histórias. Você que é um nobre camponês, agricultor como nós, provavelmente morreria da peste. Credo, pode chamar dele. É o que o Thiago Braga fala. Você seria um camponês e morreria da peste. Mas como nós somos camponeses limpinhos e felizes, estamos aqui para apreciar essa história. Pegue sua cerveja, peça seu queijo, já que o Jerry comeu seu queijo. Peça um franguinho e um pão. E sente-se perto da lareira porque pode estar frio onde você estiver. Aqui está quente. É isso aí. Então é isso aí, galera. Vamos começar hoje. Primeiro, deixe seu like, Compartilha, compartilha, comenta, inscreve-se. inscreve-se, Inscreva-se. manda para 180 Inscreva-se. pessoas. Nossa, meu português tá horrível hoje. É de Inscreva-se. manhã, gente. É domingo de manhã. Manda pra 180 pessoas, vamos fazer esse canal crescer aí. gurizada. 180? 180. Por que 180? Cada um. Cada um que tá assistindo manda pra 180 pessoas. Eu acho que 2, 3 se inscrevem. Eu acho que é abusivo. É domingo de manhã. Enfim. Hoje nós vamos falar do mito do... Vampiro. Galera, você sabia que o vampiro, esse termo veio a ser cunhado, acho que há poucos séculos atrás? Poucos. E a questão do morcego também foi muito pouco tempo atrás, né? Também pouco. Que não se conhecia-se como vampiros, mas como demônios sugadores de sangue, criaturas nefastas da noite e das trevas. Enfim, vamos trazer um pouquinho pra vocês uma ordem cronológica. Pra minha cabeça funcionar, eu preciso de uma ordem cronológica dos fatos. Então vamos começar falando um pouco sobre as origens, as origens, não do termo vampiro em si, mas as origens do mito, da lenda, né? Que começou lá nos tempos do caos, na origem da criação. Os mitos e lendas se referem a, desde esses tempos, à existência, da existência de entidades que sugavam o sangue de suas vítimas. A energia, a vida. Ishtar, Astarte, Lilith eram entidades que a mesma entidade difundida em culturas diferentes, mas tanto Astarte, que era filha de Baal, lá dos cananeus, teve origem nesses povos. Aí Mesopotâmia era Ishtar, ela era muito difundida na região da Assíria. E depois, então, Lilith, que veio se consagrar na cultura judaica. Então, essas entidades, né, tendo poucas diferenças nas culturas que elas foram difundidas, elas eram entidades que sugavam o sangue, tomavam sangue. A Lilith, por exemplo, acho que é a que mais faz referência a essa prática. Ela bebia sangue de bebês. Sim, recém-nascidos, abortos. Abortos. É um pouco pesado, né? E hoje eu falo assim, uma Lilith mais sedutora, aquela coisa assim, mas A origem dela pesada, macabra. Era um demônio que as pessoas oravam à noite a Deus, entidade, né? Enfim. Para que Lilith não levasse seus filhos, não matasse suas crianças, não sugasse provocasse sangue. aborto das mulheres. Ela também gostava de perturbar jovens solitários com pesadelos sexuais. E bebia os fluidos corporais. Enfim, gente. Era tenebroso. Ele apanhava que nem cachorro do dia. Só porque a Lilith pegou ele. Então uma das primeiras Referências a um ser que bebia alimentava-se de sangue, né? E ela, desde essa época, ela alimentava-se pra manter essa juventude, a beleza, a pureza dela, assim. A energia dela vinha dali, né? A energia, sim. Sempre ligado, o sangue sempre ligado à energia, à vida, à pureza. Uhum. Pureza, não pureza, mas pureza do corpo, assim, a limpeza do corpo, pra trazer energia e juventude para a pessoa, força. Também temos aí a história, não é mito, pessoal, Ambrósio, da mitologia grega, que envolveu-se com a filha dos deuses, dos titãs, Impérios e Teia. Ela era sacerdotisa de Apolo, a Selene, a qual Ambrósio, na história, não na mitologia grega. Ele não é um personagem mitológico, não teve tanto... Selene já é, né? Selene, Apolo, enfim. Sim. Ele era um cara comum ali que apareceu e teve uma historinha contada no meio de alguém ali. Alguém ficou com ciúme, saiu contando uma historinha, mas eu também. Ambrósio se apaixonou por Selene, que era sacerdotisa de Apolo. E Apolo, sabendo disso, ficou bem magoadinho, chachadinho. Ficou na fossa. E disse, quer saber, eu vou avacalhar esse maluco. Ambrósio foi amaldiçoado a beber sangue humano para manter sua juventude e sua vida.
Aí quando Selene morreu, na verdade, deixa eu contar direito isso. Ambrósio foi amaldiçoado por Apolo em uma pegadinha onde ele fez com que a Ambrósio derrubasse o arco de Artemis, a deusa da caça. E ela, irritando-se com isso, ela o amaldiçoou para que nunca mais tocasse em prata. Toda vez que ele tocasse em prata, ele ia ser queimado. Daí que também poderia ter lido o mito, a história, a referência onde a prata também, além de lobisomens, atinge alguns vampiros em algumas histórias, né? Tem histórias que é o alho, a cruz, enfim, Isso foi meio fudido, né? Por último, agora, contemporâneo, os vampiros até brigam. até brilha. Meu Deus, eles são diamantes. Esse é um diamante. Nunca desista. E aí ele foi amaldiçoado, não podia tocar em prata. Daí, depois que a deusa Artemis soube da história, compadeceu-se dele e deu a ele a vida eterna. Porém, ele tinha que se alimentar de sangue, de animais, de pessoas vivas. Ele tinha que sugar a energia vital das pessoas ou de seres vivos. E quando Selene teve sua morte declarada às 3h30 da tarde, quando seriam os médicos, hora da morte, ele teve a chance e a oportunidade de uma proposta que foi dada a ele, dizendo: se tu sugar o sangue dela, vocês vão viver eternamente juntos. Porém, vão ter que sempre estar sugando sangue. E ele aceitou, foi lá e mordeu e sugou o sangue dela. O sangue dele entrou nela e assim se tornaram os primeiros vampiros da mitologia grega. Escrito, no caso, assim. Da mitologia grega, não. É uma história. Enfim. Ela, no fim, na mitologia, eu não sei como é que termina a história dela. Ela morre. Ela morre? Ela morre, ela era uma humana. Ela é mortal, no caso, né? Uma semideusa mortal. E aí tem essa história Tem que dá a uma história continuidade. que Ambrósio. Porque também tem a história que ela se casa com Apolo, né? Então nessa história de Ambrósio, os dois tornam-se vampiros. Semi-mortos, mortos-vivos, no caso. Então ela precisam sempre sugar a energia, a vida, o sangue de outros seres, principalmente humanos, para se manterem. Que loucura. Comenta aí, você conhecia Ambrósio? Veio da História Ambrosia? de- Ambrósio é o ET? Mas a ambrosia também é o doce dos deuses. É o doce dos deuses. Aí eu não lembro também a história. A gente pode pesquisar depois. Eu não lembro se tem referência com sangue, talvez tenha. Eu não Deve sei, ser uma coisa acho bem que pesada. não. Não, mas na mitologia seca mesmo, se for olhar as mitologias secas, os deuses não eram bonzinhos que nem a gente Não. olha. Eles eram completamente maus, eles exigiam sacrifícios humanos, sacrifício de sangue, sacrifício de animais, de comida, de tudo. Eles não eram bonzinhos. E os nórdicos eram mais trouxa ainda porque eles eram loucos. Eles eram loucos e trouxa e eles eram cômicos. Eles eram mesmo. Ainda os gregos, mitologia grega e romana, ainda tem uma beleza, uma moral por trás, assim, às vezes. Agora os nórdicos não. Nossa, é muito errado. Então, a gente vai trazer um pouco de mitologia nórdica pra vocês também, e aí vocês. Eles avacalhavam. Eles Nossa. bebiam, ficavam loucão e iam avacalhar com os lobos gigantescos. Ah, coitadinho do louco. Tá, enfim, vamos lá. Temos a história também de Vlad, o Impalador, que teve sua história muito famosa por se tornar o Conde Drácula, o bebedor do sangue. Vlad realmente existiu, né? Sim. Ele foi um ser histórico, ele nasceu na Transilvânia em 1431, onde teve sua infância bem perturbada por sequestro. Ele foi tornado refém pelos otomanos para que o pai dele fosse leal ao império. E ele ficou meio violento, E ele ficou né? bem violento por causa disso. Ficou meio violentão, assim. A lenda começa em meados de junho de 1462, onde Vlad, através de várias e várias batalhas, começou a criar o seu nome empalando seus inimigos. Mas muito mais do que isso, a história diz que ele embebia o pão e sangue de seus inimigos enquanto estavam vivos. Ele deixava os galos velhos penduradinhos e ficava lá Deixa eu molhar um pãozinho. no mumu. E comia o pãozinho cheio de sangue, bebia o sangue deles. Não disse se era por vitalidade ou não, mas eu acho que era uma forma de criar um nome terrível e espantoso na região. Aí veio o grande Conde Drácula, que era o Conde de Transilvânia, o Vlad Sim, III. foi uma literatura que foi publicada e consolidou. Exatamente, o cara pegou a história Não, dele, não. criou uma historinha Sim. ali literária e saiu o grande Drácula, Conde Drácula. Mas Vlad realmente existiu, pessoal, ele foi o Conde de Transilvânia. Sim. Tinha um castelo também, igual no desenho. Mas muito tempo depois, né? Porque foi em 1400, quando, por aí, 1400 alguma coisa, que Vlad nasceu. Em 1700 e 1800 que foi escrito. A história dele, né? Começaram a Conde pegar e Drácula. fazer. Foi o primeiro, né? Questão de literário vampiro, assim, né? Acredito que sim. Literário, sim, uma obra literária, acredito que Bem foi. poeta, né? Bem empolgante. Outra história também real, verídica, é da De Condessa. verdade. Ela também era tenebrosa, né? Não, ela era tenebrosa. Ela era. Não, tiveram que trancar a mulher para ela parar de matar as pessoas e beber o sangue delas e se banhar no sangue das suas vítimas. Ela Alô. prendia e
torturava foi uma serial killer, né? Elizabeth Báthory. Elizabeth A gente Báthory. não sabe pronunciar esses Báthory, nomes. Báthory. Elizabeth Báthory. Báthory. Ela viveu entre os séculos 16 e 17. Matou cerca de 650 camponeses. Meu Deus, meus camponeses! Cuidado. Cuidado com os Se virem uma condes. condessa, fuja. Os homens chegam, os camponeses fogem. É que nem formiga quando eles gafanhotos, assim, tá ligado aquele filme Que nem da... rato no vegano. O filme da... Que nem gato no vegano. Tem gato que vê rato, sai correndo também, querendo rato. Até a gente. Tem gato que vê cachorro e dá uma bandeira. É, exatamente, o mundo, como diria o Wolverine, Não é mais o mesmo. Charles. O mundo não é mais. Enfim. Ela capturava e torturava até a morte as suas camponesas para tirar o sangue delas e se banhar no sangue. Relatos dizem que todos sabiam disso, mas ninguém fazia nada sobre a questão. O pau começou a comer quando acabou-se as camponesas e ela começou a pegar gente da nobreza, daí o bicho ficou sério. Aí pegaram ela, amassada de pau, não deram amassada de pau. Eles julgaram ela e os seus serviçais que foram condenados à morte, uns à fogueira, e ela, como era uma condessa, foi trancada. Ou seja, ela foi livre da sua pena. Porque ela não foi condenada. Foram os caras assim, vão trancar ela ali pra ela não ficar incomodando, porque se largar ela vai sair matando todo mundo. Onde ela morreu, acho que 2, 3 anos depois ela morreu trancada, Sim. porque a vida não fazia mais sentido. É isso que se achou ela um bom tempo depois com pratos de comida ainda. Ou seja, ela não tava nem comendo mais. Perdeu o gosto pela vida, já que ela não podia Não matar podia mais matar os mais, né? camponeses. Tomar sangue, então o que é uma carne assada? Tem uma costelinha, né? Se não tem sangue, eu não quero. Mas pra ver como isso se torna um vício, né? Talvez o Lade também se viciou no sangue humano, que imagina que Vai coisa saber, horrível. né? Mas mais um fato onde se usava pra vitalidade, pra juventude, pra força. O sangue humano é tenebroso. É tenebroso. E outro caso real também. É real, né? É real, é real. Como é que é? Mas a polícia teve julgamento, né? As pessoas foram julgadas por causa disso. Não, do Lago Peter Blagoyevis. Blagoyevis. A gente bota no Google, o tradutor, ele quando é brasileiro, sai Peter Blagoyevic. se coloca lá em serve, Blagoyevic. Aí bota em português, Blagoyevic. Ah, também tem aquele médico, né, que cunhou o termo vampírico, né? Também. Também o caso do Peter Blagoyevic. 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 O Google Tradutor, ele diz que Blagoyevic é Blagoyevic. Blagoyevic. Aí o cara tá convidando aqui no meu nome. Olha, Seu João. sendo quem ele é, pode ser que ele volte para churrar o sangue. Segundo a primeira vez que o médico falou, era ele, né? O médico lá por 1700 e tantas vezes no saco do Império Romano, ele... Império Germânico, ele relatou pela primeira vez o termo vampiro. Ele estava preocupado, pois há dias, todas as noites, um de seus pacientes morria por falta de sangue. Então ele começou a pesquisar e ele chegou à conclusão de que Peter Blagoyevic era o culpado. Só que o cara estava morto há 8 semanas. Ele disse que o cara levantava do túmulo todas as noites. As pessoas começaram a reconhecer ele, na verdade. Verdade. As pessoas que viam andando pela noite, ali na penumbra e tal, e aí sendo ou outras testemunhas oculares. Isso foi em 1700 e alguma coisa, no meio de uma guerra, então. Sim, Né? e aí as pessoas começaram a dizer que era esse Peter Blagoyevic. Só que daí, só que daí ele já estava morto e enterrado há 10 semanas. Então foi quando esse médico, ele fez um relatório contando sobre os casos de morte, contando sobre as testemunhas oculares e o que elas viram. E então ele conta que a população pediu a exumação do cadáver e eles foram lá exumar e ele realmente estava lá. Porém, suas mãos, seus pés, sua cabeça estavam ali meio que intactas, só que estava 10 semanas. E aí diz que tinha sangue na boquinha dele, assim, escorrendo pela sua boca. E aí então eles pegaram uma estaca, cravaram em seu coração e aí começou a jorrar muito sangue fresco. E ruídos de... É isso que consta no Foi relatório. a primeira vez que foi cunhado o termo vampiro. Sim. O sugador do sangue. Isso. E aí somente após uns 100 anos disso, lá em 1800 e alguma coisa, que surgiu então a literatura do Conde Drácula. Exatamente. E nessa sequência o imperador enviou equipes de cirurgiões militares para fazer autópsias, para constatar que realmente existia vampiro. Se tornou um negócio tão sério no Império que começaram a enviar pessoas por todos os lugares Tipo uma para... epidemia, Exatamente. assim, um pânico É que geral. estava em guerra, né? Havia uma guerra constante, doenças, e não existia uma higiene tão grande. Então tudo se tornava um mito, né? Tudo era mais fácil tornar mito, uma história de algo demoníaco do que realmente
o imperador está errado. O imperador nunca está errado. O imperador tá certo, é tudo vampiro. Exatamente. Isso é coisa dos vampiros. Então, no fim, as doenças da época, as epidemias da época, tudo isso colaborou para que se firmasse o termo vampiro. Também tem aquela doença, né, que a pessoa fica tem sensibilidade à luz, tem, como é que se diz, a cegueira diurna, quando a pessoa ela acaba perdendo parcialmente a sua visão quando ela se fica, quando ela tem o sol batendo nos seus olhos, ela emite uma sombra nos olhos dela. E como antigamente as pessoas tinham o costume de fazer negócio somente durante o dia, e muitos nobres ricos tinham esta doença, por A ou por B, a gente não soube dizer, alguns dizem que é por causa do relacionamento parental entre eles, porque não tinham hábitos de higiene muito bom, pela comida estragada que comia, enfim, diversas formas de doenças poderiam aparecer, a genética, e eles diziam que muitos nobres eram vampiros, por isso o vampiro nobre também, porque eles gostavam de fazer, preferiam e precisavam fazer negócios à noite, onde alguns tinham aquela doença da pele que o sol queimava mesmo, alguns tinham essa cegueira diurna, então começou a se espalhar que os vampiros eram pessoas ricas, pessoas que a Condessa ajuda bastante, o Vade ajuda bastante também, se destacar o fato de que vampiros eram ricos e que eram criaturas noturnas, porque essas pessoas também faziam seus negócios somente à noite, porque não tinha condições de fazer durante o dia. Aí dormiam durante o dia e ficavam ativos durante a noite. Então isso também ajudou o mito a se espalhar nos reinos camponeses. E somente após isso ainda que o morcego ele foi ligado. Faz pouco tempo que o morcego foi ligado. Faz pouco tempo, foi lá em 1800 e pouco, 1900 e pouco, não me lembro agora se um pouco antes ou se um pouco depois do Conde Drácula. Eu acho que foi depois ainda do Conde Drácula, e daí alguém em homenagem alguém em homenagem à obra literária, não me lembro agora, batizou os vampiros que sugam sangue aí como morcegos, né? Fazendo essa ligação. Não tem nada a ver com a Você vê como o mito ele vai mudando, modificando e se tornando maior, com mais coisas, e começou de uma história de uma deusa demoníaca e foi parar Tem a história do vampiro de Niterói, é um caso brasileiro que foi julgado e está aí na história para ser relatado, né? Algo oficial, né? Os poucos julgamentos oficiais de caso de vampirismo no Brasil, assassinato barra vampirismo. Vampirismo não no sentido mágico, como a gente ouve falar nas histórias, mas algo terrível, né? Ele matava as crianças e bebia o sangue delas. Ele matou 14 crianças durante 8 meses. E ele confessou, na verdade, né? Não acharam todos os... Se eu não me engano, não acharam todos, mas ele confessou 14 assassinatos. Lá em 1991. Faz pouco tempo, hein? Muitas pessoas nasceram nessa época aí. Estão complicada essa situação. Uma coisa terrível que o cara fez, né? Ele dizia que ele fazia isso pra se tornar mais jovem, mais poderoso, pra ter mais vitalidade, mais anos de vida. Pra ver como isso tá ligado, o sangue é ligado, né? Desde os primórdios a gente viu ali, até hoje, né? Já se passou 2.000 anos depois de Cristo. Ele foi o quê? 2, 3 mil anos? 6 mil anos aí que essa história corre no mundo e ainda tem pessoas que acreditam nisso ainda. Sim. É um caso terrível. Graças a Deus ele foi pego, né? Tá preso até hoje. E que fique lá até o final de sua vida pagando pelos crimes cometidos. Sim, e agora também, além disso, um caso curioso também envolvendo sangue, não de uma forma macabra, mas um britânico, seu filho e seu pai, eles estão fazendo transfusão de sangue entre eles, com a promessa também de juventude. A gente vai deixar a matéria aqui pra vocês verem, tá no Correio Brasiliense. Eu fui conferir no Instagram dele também. No Instagram dele ele tá ali com o pai e o filho e anunciando que foi feita essa transfusão de sangue e que deu certo, né? Ele mostra ali em alguns posts estatísticas de que hoje ele tendo 45 anos, fazendo essas transfusões de sangue entre o filho e o pai dele, hoje ele é como se o corpo dele é um corpo de alguém de 31 ou 35, 31 anos. É bem curioso isso. Rejuvenesceu, vamos dizer assim, né? Através do tratamento sobre sangue, né? Porque como realmente o sangue ele existe algo poderoso ali, né? Sim. E também, agora, para ir finalizando, existe um versículo na Bíblia, né? Que diz que no sangue há vida. Lá em Levítico 17:11 diz assim, ó. Porque a vida da carne está no sangue. Olha que coisa... profunda. É, né? E aí a gente para pra pensar... Em todos os mitos que a gente ouviu, que a gente teve conhecimento, mitos e lendas, falam que as pessoas se alimentavam do sangue para ter mais vida, para ter vida, para ter energia, para ter juventude. E a própria Bíblia diz que no sangue tá a vida da carne, né? Da carne, né? Do corpo. Estranho, né? O que vocês acham disso? Conta pra nós. Vampiros são ETs? Tirem suas conclusões. É isso aí, galera. Talvez não tenha sido um vídeo tão, como eu posso dizer...
Hoje não foi reflexivo, foi mais reflexivo, didático, mais didático, assim. assim, talvez você tenha esperado algo mais aprofundado nas questões da vida, mas pensa aí então, quais são os vampiros que estão subindo a tua mentalidade? Acho que é isso aí. É isso aí. Um forte abraço e não jogue tomate, jogue moedas. Até mais. Beijinho, tchau, tchau.